Volume 6. Capítulo 118. Boas-vindas e festa de noivado. O sol se pôs por completo, os cantos do castelo imperial foram embalados pela escuridão. 2 soldados imperiais estavam patrulhando o perímetro do prédio que levava para as masmorras. Algumas magias do fogo parecidas com tochas estavam queimando com força em suas mãos, eles estavam prestando muita atenção com a escuridão, procurando por intrusos. A festa dos superiores deve estar começando e aposto que eles estão comendo comidas deliciosas. Oi, não fale sobre coisas sem sentido. Se isso for descoberto, nós dois vamos ser responsabilizados. O suspiro do soldado estava misturado com seus resmungos enquanto ele olhava na direção da luz de outro soldado muito à frente. Embora os dois estivessem franzindo o senho, suas expressões tinham motivos diferentes. No entanto, o clima era o mesmo que a sensação de eu ficar com ainda mais calor porque você está reclamando sobre o excesso de calor. No fundo de suas mentes, os dois se queixaram. Contudo, você também acordou cedo, você queria participar desse tipo de coisa? Bom, é. Porém, se tivéssemos permissão para participar, haveria o problema de não ter dinheiro nem mulher. Tem razão ou... Após comer e ficar bêbado na festa, eles vão se divertir com as senhoritas até amanhã. É como o paraíso. Ao invés dessa patrulha inútil, eu queria agarrar uma mulher. As mulheres coelho seriam o bastante. Você gosta de mulheres coelho, não gosta? Embora todas as outras demi-humanas tenham ótimos corpos, a única coisa que você procura nos bordéis são mulheres coelho. É porque elas são as melhores quando você quer intimidar alguém. Elas gritam com vozes incríveis. Esse é um hobby bastante desagradável. Do que você está falando? Você não acha que as mulheres coelho te passam essa aura de por favor, me abuse? Eu só estou concedendo esse pedido. Até você gosta de esmagar algumas pessoas quando tem oportunidade. Mas que escolha eu teria? Elas gritam com vozes incríveis. Os 2 soldados em patrulha olharam um para o outro com interesse e começaram a rir de forma vulgar. No Império, o fato de que os demi-humanos eram considerados ferramentas não mudaria. Com o objetivo de liberar seu estresse e desejos sexuais, havia uma grande variedade de ferramentas que eles poderiam usar. Dessa forma, esses 2 eram especiais, não no caso de suas personalidades sádicas, podia-se dizer que esse era o senso comum de todos os soldados do Império, que tinham tendência de gostar de abusar de suas parceiras. Então, nesse momento, um dos soldados soltou sua voz e sua expressão mostrava que ele viu algo desconhecido nas sombras dos prédios. NN? Oi, agora mesmo, alguma coisa. O que foi? Enquanto empunhava a tocha em sua frente, o soldado se moveu na direção das sombras do edifício. O outro soldado o seguiu enquanto expressava suas dúvidas. O primeiro prosseguiu e disse: tem alguém aí? Mas havia um espaço entre os prédios que mal tinha o tamanho para que uma pessoa passasse. Ele virou a tocha na direção dessa passagem. No entanto, a sombra de antes não foi encontrada, eu não enxerguei direito, e ele murmurou enquanto suspirava aliviado. Assim, ele se virou para olhar seu companheiro enquanto sorria sem graça. Foi mal, eu não enxer. Oi, Maul. Onde está você? Maul. Seu companheiro não estava ali, apenas a tocha que ele segurava estava no chão onde o soldado estava de pé. Para onde ele foi, o soldado olhou pela vizinhança incansavelmente, entretanto, não havia sinal de nenhuma pessoa. Então ele sentiu uma sensação fria percorrendo sua espinha. Ele começou a sentir medo se acumulando, o soldado pegou a tocha que caiu de repente no chão e chamou por seu companheiro com atenção elevada. Oi, Maul. Pare de ficar Brink e Gu. Nesse momento, 2 braços apareceram sem fazer som do espaço entre os prédios em que não tinha ninguém mais cedo. Uma faca preta fosca que absorvia até a luz estava em uma das mãos que parecia ter crescido diretamente da escuridão, ao mesmo tempo, uma mão cobriu a boca do soldado,
e com a outra, esfaqueou seu bulbo. Em um instante, o corpo do soldado que estava convulsionando começou a relaxar enquanto a força deixava seu corpo e ele desaparecia dentro da escuridão, arrastado pelos 2 braços. E antes que alguém notasse, a tocha que ele estava tentando pegar desapareceu, e nada mais restava, apenas o vento brando do anoitecer. Um curto sussurro podia ser ouvido do vento na escuridão. QG, aqui é Alpha 2. A supressão do ponto C está completa. Alpha, aqui é o QG. Entendido. Mova-se para o ponto I. Há 4 sentinelas. Se infiltre pelo leste. QG, aqui é Alpha. Entendido. Após sussurrar isso, mais pessoas vestidas com roupas pretas da cabeça aos pés começaram a se mover uma após a outra. Embora eles escondessem seus rostos com panos pretos, apenas seus olhos estavam visíveis para não prejudicar a visão, um olhar afiado espreitava por essa abertura, além disso, eles tinham 2 espadas curtas em suas costas. Se eles fossem vistos por um japonês, eles iriam dizer, vá, um ninja. Porém, mesmo que você não pudesse identificar o indivíduo, infelizmente, suas identidades reais podiam ser descobertas com facilidade. Era porque acima de seus trajes, você poderia ver 2 orelhas de coelho de pé. Não importava como você olhasse para a cena, eles eram homens-coelho da tribo Aulia. Eles estavam se escondendo sob a escuridão e as sombras dos prédios. Em silêncio, eles espiaram de sua cobertura e viram os 4 sentinelas relatados que se dividiam em 2 duplas. Um sinal de mão foi enviado para as 3 pessoas que estavam atrás do membro da tribo Aulia que falou com o QG mais cedo. As 3 pessoas concordaram em uníssono e recuaram com discrição, eles desapareceram dentro do escuro, como se fundissem por completo. Após esperar por alguns segundos. No lugar que foi indicado, o olhar de uma das sentinelas desviou-se. E luzes cintilaram. Eles não entraram na visão do sentinela, um dos Aulia abriu a tampa de um recipiente do tamanho de um isqueiro por um instante. Ele tinha uma pedra de luz verde em seu interior que imitava uma lanterna. O Aulia que viu o sinal, começou a se mover enquanto dava ordens com sinais de mão na direção dos 2 atrás dele. No momento que os 2 sentinelas ficaram fora da vista um do outro, eles diminuíram suas presenças ao limite e rapidamente se aproximaram. Uma pessoa cobriu a boca e o nariz do soldado, enquanto o outro o esfaqueava no bulbo, outro enfiou sua arma no rim do soldado seguinte enquanto o prendia com uma mão e o derrubava no chão. A última pessoa estava pegando as tochas que os sentinelas derrubavam e apagava seu fogo e confirmava que não havia vestígios. Então eles arrastavam os corpos para as sombras dos prédios depressa. Contudo, como esperado do longo silêncio do outro par, os 2 sentinelas restantes, viraram seus olhares. As figuras de seus companheiros que eles viram mais cedo não estavam mais ali. Não havia nem mesmo a luz das tochas, apenas a escuridão. Para onde aqueles caras foram? Os sentinelas procuraram com expressões de dúvida, eles conseguiram ver uma sombra que se movia levemente na escuridão. Era a imagem de algo grande sendo arrastado. Isto é ruim. O sentinela esticou sua mão para alcançar o apito de alarme que estava pendurado em seu pescoço. No instante seguinte, uma faca penetrou seu pescoço, não houve tempo para gritar, nem tempo para sentir dor, sua consciência foi arrastada para a escuridão eterna. Ao lado do sentinela que segurava seu apito, de forma parecida, seu companheiro também foi esfaqueado por uma faca e morreu. Ao mesmo tempo, as tochas foram apagadas e os corpos foram arrastados para dentro das sombras dos prédios. No momento, risadas parecidas estavam aparecendo por toda a parte no castelo imperial. Muitos dos soldados destacados, que estavam em grupos de 2 ou mais homens, já tinham passado pela separação eterna de seus corpos. Soldados que estavam dormindo no quartel foram drogados com soníferos feitos no mar de árvores, o que os colou em um sono profundo. Mesmo que o alarme soasse, eles ainda estariam dormindo até a manhã do outro dia, mas suas fadigas estariam recuperadas. A lua crescente estava flutuando no céu noturno.
E ela era tão fina que você às vezes podia vê-la e em outras não. Era exatamente como o sorriso de um demônio. As pessoas que elogiavam o princípio de que a força reinava suprema e atormentavam os fracos, pareciam estar sendo ridicularizadas sob essa lua. QG, aqui é alfa. A supressão do ponto H4 está completa. QG, aqui é bravo. A supressão de todo o ponto J está completa. QG, aqui é Charlie. A dispersão dos soníferos no quartel está completa. QG, aqui é Echo. O príncipe, o neto mais velho do imperador e duas princesas foram capturados. No resplandecente salão de festas, Hajime estava com um incomum sorriso em seu rosto, algo normalmente impossível, e estava conversando com os aristocratas do império, enquanto ele ouvia os relatórios dos Auli entrando em sua cabeça um após o outro. O salão era enorme, e muitos locais eram deslumbrantes e bem decorados. Era um buffet onde você podia comer o que quisesse, havia centenas de pratos e doces sendo exibidos na toalha branca como a neve colocada por cima da mesa, e garçons habilidosos na etiqueta distribuíam copos enquanto caminhavam de forma galante. Todas as pessoas participando eram VIPs do Império. Havia pessoas vestindo roupas chamativas com uma atmosfera de entendimento mutual entre oficiais civis e oficiais militares. Os militares tinham personalidades convencidas devido aos princípios em que acreditavam. Os civis estavam aliviados e percebiam que os militares estavam em um posto mais alto. A voz de Hajime foi ouvida falando positivamente com esses oficiais militares. Afinal, ele era o apóstolo de Deus e fazia parte do grupo do herói. Para as pessoas em geral, ele era um homem forte que participou da conquista do grande calabouço Orcus, uma força indispensável para o mundo, força ou era a existência por qual todos eles se interessavam. É claro que também havia desejos secretos de criar boas conexões pessoais com ele. Em primeiro lugar, neste momento, as pessoas falando com Hajime tinham segundas intenções e pareciam mostrar mais interesse nas belas mulheres que estavam ao lado do garoto o tempo todo desde que a festa começou. Era óbvio, já que seus olhares sempre se voltavam para Yu e as garotas, que esperavam atrás do sinergista enquanto eles conversavam. Porém, isso não era completamente inexplicável. A festa era uma forma de receber a princesa Liliana, assim como sua festa de noivado. A existência de Yu e das outras garotas era mais do que uma agitação de flores decoradas em exibição, era mais como se elas fossem as protagonistas do salão. Xia vestia um vestido curto com a cor do luar que exibia suas pernas delgadas e lindas. Contudo, não era algo vulgar. Da saia que se prolongava com suavidade, uma atmosfera única era criada, o que fortalecia todo o encanto da garota. A roupa também combinava com seu lindo cabelo liso que se estendia por suas costas, esses fatores eram o que a davam tanta meiguice e gentileza. Ao lado dela, Tio, que estava bebendo seu vinho com elegância, vestia um vestido preto longo, que era parecido com seu usual kimono negro. Contudo, como o vestido era do tipo que destacava seus traços corporais, ela tinha um intenso porte físico sem qualquer irregularidade. Além disso, como as costas e seu peito tinham grandes aberturas, a roupa revelava belas colinas que não poderiam ser chamadas de nada além de surpreendentes, já que elas pareciam a ponto de explodir a qualquer momento. Os olhares dos homens no salão sempre eram atraídos nessa direção. Eles eram atraídos na direção das armas letais, uma após a outra, suas parceiras os davam olhares cheios de desgosto. Kaori estava vestida com um vestido elegante que exibia por completo seus ombros. Apesar de seu corpo não ser tão intenso quanto o de Tio, seu balanço foi com certeza moldado por Deus. Suas belas pernas momentaneamente espreitavam pelo vestido que tinha um profundo corte como os vestidos chineses chamados de Kipao 3, junto com o brilho de seu cabelo prateado, isso fazia seu sex appeal aparecer e os olhos se voltavam para ela de forma involuntária. E a favorita de Hajime, sua amada princesa chupadora de sangue, usava um vestido de noiva branco. A roupa era brilhante, seus ombros estavam expostos, e a bainha de seu vestido tinha babados magníficos. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo com um ornamento em forma de flor branca para segurá-lo.
Sua exposição era, e pequena em número, havia apenas seu pescoço branco e brilhante, seus lábios vermelhos atraíam muita atenção, e seus olhos, que estavam um pouco umedecidos, transmitiam um ardor que provocava os desejos dos homens. Como sempre, os encantos de Yui vinham da diferença entre sua aparência infantil e sua atmosfera provocante que foi fortalecida em muitas vezes. Dentro do quarto, Hajime e os outros homens estavam esperando que as garotas terminassem de se trocar, porém, no momento em que elas entraram, era inevitável que eles ficassem surpresos pelo charme transbordante e ficassem congelados. Especialmente Hajime, cujos olhos estavam colados em Yui, qualquer um que visse isso, notaria que seu coração estava tomado por completo. A vampira também entendia isso. Ela encarou o sinergista com um sorriso alegre. Apesar das outras mulheres ficarem irritadas com Hajime por não olhar para elas e estarem a ponto de começar a reclamar, o garoto foi mais rápido e abraçou Yui com força e a deu um beijo profundo. Assim, os homens sem parceiras ficaram rígidos por motivos diferentes. Posteriormente, as garotas começaram a separar Hajime e Yui, que permaneceriam juntos para sempre, o que mais tarde ficou conhecido como o incidente em que a razão de Hajime desapareceu. De qualquer forma, você entende de quem esta festa de noivado é? Hein? Você entende? Os outros estudantes começaram a argumentar com as garotas que estavam fora de controle. A propósito, Shizuku e Suzu também estavam bem vestidas, apesar de elas estarem deslumbrantes o bastante para não perderem para as filhas dos nobres do Império, e como esperado, elas não estavam no nível para roubar o coração de Hajime como Yui e as outras, ou melhor, elas não tinham motivos para fazer isso. Em primeiro lugar, elas transmitiam uma impressão madura muito menor quando comparadas ao grupo do garoto. Mesmo assim, as companheiras de Nagumo Dono são todas lindas. Com toda certeza. Eu gostaria que uma delas me acompanhasse na dança após a festa. QG, aqui é Delta. A preparação dos pontos de explosão está pronta. QG, aqui é Índia. A supressão do ponto M está completa. Para as palavras meio sérias dos nobres do Império, Hajime conversou com eles com um sorriso enquanto ouvia o relatório através da telepatia. A entrada do salão ficou ainda mais barulhenta. Parecia que era a hora da princesa Liliana e Sua Alteza Bais assumirem o papel principal da festa. Um homem que parecia ser um oficial civil comunicou a chegada das duas pessoas em voz alta. Zavaaya. A figura de Liliana em um vestido emergiu da porta que foi aberta de forma exagerada. As pessoas no salão ergueram suas vozes misturadas com surpresa e perplexidade. Era porque Liliana vestia um vestido completamente negro que parecia roubar todas as luzes. Normalmente, se você considerasse a figura de Liliana e o significado da festa de noivado, um vestido mais brilhante seria muito mais adequado. Assim, estou aqui por obrigação, era esse o tipo de sentimento que ela transmitia com um rosto puro. O vestido da cor do azeviche parecia uma parede que Liliana ergueu. Seu parceiro, Sua Alteza Bais também estava estranho, com uma expressão amarga como se tivesse engolido um inseto. Não importava como você olhasse para isso, não era a cena de um casal feliz. Por ora, o salão começou a ser preenchido por aplausos. Essa era uma atmosfera muito delicada. Dessa forma, os dois seguiram para a plataforma. O responsável pela festa permitiu seu progresso apesar de sua confusão. Olhando para os estados de Liliana e Bais, Garharudo estava a ponto de gargalhar enquanto os cumprimentava. A música começou a fluir pelo salão. Era hora de o círculo de convidados dançarem com Liliana e as outras nobres. Música elegante ressoou pelo salão, o que apagou o clima delicado. No centro do salão, homens que escolheram suas parceiras começaram a dançar livremente. Embora fosse completamente mecânico, Bais e Liliana também dançavam. A expressão de Liliana estava rígida devido à atmosfera. Mesmo que Bais se aproximasse à força, uma ligeira distância seria notada, apesar da melodia. Dessa forma, uma peça musical por fim terminou. Liliana logo avançou para a próxima pessoa esperando no círculo de nobres. Bais estava com uma expressão irritada, contudo, ele precisava continuar a dançar com as convidadas, em um estado em que ele parecia um pouco preocupado com sua virilha.
Na verdade, após acordar alguns minutos atrás, ele não teve tempo para confrontar Liliana sobre o que tinha acontecido antes da festa começar, então ninguém mais sabia disso. Por alguma razão desconhecida, seu filho estava incapaz de o reviver. Se sentindo impaciente e irritado com a situação, ele não podia fazer nada além de seguir Liliana, pois mais ninguém sabia o que tinha acontecido. QG, aqui é Romeu. A supressão do ponto P está completa. QG, aqui é Tango. A supressão do ponto R está completa. Como posso dizer, essa não parece nada com a Lili de sempre. Em geral, ela esconde suas reais intenções. Kaori murmurou enquanto olhava Liliana trocando cumprimentos de forma indiferente sem um sorriso. Bem, esse tipo de coisa é impossível, A princesa também deve ter muito sobre o que pensar. Muitas coisas para pensar? Yu e as garotas ficaram confusas com as palavras de Hajime. Nagumo-kun, algo aconteceu com Lili? Oi, Yaegashi. Por favor, o que você quer dizer com isso? Shizuku usava um vestido longo vermelho como vinho e olhou para o sinergista com suspeita. Bem, Lili está mostrando esse tipo de atitude em um local público, e se algo insano aconteceu, então deve ter sido culpa de Nagumo-kun, não é? Essa tem sido a regra até agora. Na verdade, você parece saber de alguma coisa. Isso é difícil de negar e mais desta vez eu realmente não fiz nada. É só que, enquanto eu estava passando, ajudei a princesa que estava a ponto de ser estuprada pelo príncipe herdeiro. Certo, Lili estava sendo e o que foi que você disse? Espere um segundo, Hajime-kun. O que foi que você acabou de dizer? Lideradas por Shizuku e Kaori, todas se viraram com olhares surpresos na direção de Hajime. Desde o início da dança, muitos homens perturbadores apareceram para pedir a companhia de Yu e as outras garotas, apesar de elas não terem intenções de dançarem com qualquer outro homem que não fosse Hajime. Neste momento, todos estavam sendo afastados pela pressão do garoto, então apenas as garotas e Shizuku estavam por perto. Kouki foi levado à força por algumas senhoritas e estava dançando com desespero, já que não estava acostumado a isso, enquanto Ryutaro apenas comia. Suzu estava dançando com um velhote almofadinha em um clima que parecia divertido. Portanto, as únicas pessoas que ouviram sobre Liliana quase sendo estuprada por Bais foram Miu e as garotas. Inesperadamente, Kaori e Shizuku exigiram com ímpeto uma explicação de Hajime. A tensão começou a se reunir neles. Ah, certo, já que é assim. Yui, você quer dançar? Será um prazer. Ah, espere um segundo, Nagumo-kun. Não fuja só porque isso ficou problemático. Nos explique isso de forma apropriada. Isso mesmo. É um assunto importante. Explique isso direito. Assim como as palavras de Shizuku indicavam, Hajime, que pensava que uma explicação seria problemática demais, pegou a mão de Yu e planejou uma fuga pelo salão de dança. Por outro lado, a atenção estava focada na garota com um lindo rosto que parecia um objeto de arte muito mais notável do que Liliana, que tinha o papel principal, e o garoto que era seu parceiro, versão smoking, com cabelo branco e um tapa-olho. Na maior parte das vezes, com o objetivo de acompanhar Yui, que estava acostumada a dançar com a realeza e estava conduzindo, Hajime decidiu usar a velocidade da luz enquanto dançava. Como a dança estava sendo observada, ele queria se sair bem. A expressão de Yui era de alguém que estava tomada pela felicidade, e os olhos de Hajime estavam relaxando ao ver isso, combinado com suas roupas e os olhares das outras pessoas, era como se a festa de noivado fosse para esses dois. Apesar dos músicos tentarem animar o ambiente enquanto ele se tornava desconfortável, eles usaram a atmosfera de Hajime e Yui e começaram a tocar com alegria. Agora, a posição de destaque no salão pertencia ao casal, todos prestavam atenção aos dois que estavam dançando e girando alegremente. Vendo a cena, Liliana os observou com um sorriso. Havia um pouco de inveja também.
Por um lado, havia um grupo de mulheres desejando Hajime, e mais poderiam aparecer no futuro. Liliana empurrou os eventos que acabaram de acontecer para o canto de sua mente. Quem é a próxima? Uma batalha pela próxima dança começou. A apresentação acabaria logo. Grandes aplausos surgiram para as duas pessoas que estavam se beijando enquanto os aristocratas do Império os observavam com sorrisos. Em seus olhos, sentimentos de pura admiração e louvor foram vistos. As filhas dos nobres também soltaram suspiros quentes sem perceberem. Hajime e Yui graciosamente se curvaram em resposta aos aplausos e voltaram para suas amigas enquanto seguravam as mãos. Ao que parecia, Tio venceu a competição e ficaria com a próxima dança. Ela olhou para o sinergista com olhos cheios de expectativa. Contudo, a expectativa da pervertida foi traída. Hajime Nagumo-sama, você me acompanharia nesta dança, por favor? Correto, foi porque outra pessoa já tinha o chamado. A outra pessoa era Liliana. Princesa, e para a protagonista se separar de seu parceiro, o que aconteceu? Ara, essa posição de destaque acabou de ser tomada de nós, então essas palavras não são cruéis? Isso não aconteceu porque você ficou com essa cara o tempo todo? Na verdade, está mesmo tudo bem deixar o príncipe herdeiro sozinho? Se é sobre o cumprimento aos convidados, isso já está praticamente terminado, agora é hora de aproveitar a festa. Em primeiro lugar, nós deveríamos dançar com várias pessoas. Veja, o príncipe herdeiro também está dançando com uma de suas amantes. Uma amante, e você não parece nada preocupada, Fufu. Ao invés disso, eu gostaria que você aceitasse minha mão logo, e você não sabe dançar? Hajime notou que Liliana não apenas queria dançar como também dizer algo. Ele podia imaginar sobre o que ela queria conversar, no que eu deveria fazer. Ele coçou sua bochecha. Para ser sincero, ele queria aproveitar os benefícios de sua dança com Yui. Então, para o hesitante Hajime, a vampira que estava ao lado dele disse, "Me." Parecia que ela disse isso para indicar que ele não deveria envergonhar Liliana em um local público. Yui entendia que Hajime não poderia se decidir sobre o que fazer, por isso o "Me" foi dito para decidir a ação por ele. Entendi. Ficarei feliz em ser seu parceiro, princesa. Sim. Eles atraíram a atenção? Houve uma ação atípica de Hajime pegando a mão de Liliana de forma respeitosa e a levando para o centro do salão de dança. A dança com Yui ainda devia estar nas mentes dos convidados. Liliana estava um pouco envergonhada e o nível de atenção atraído era alto. A propósito, durante a interação com Liliana, ninguém se importou com Tio, que congelou enquanto sua mão ficava esticada por um longo período. Este momento, por fim chegou. O que quer que você faça, eu entendi, mestre. NNNN. Com bochechas vermelhas e coradas, mas ninguém se incomodou em retorquí-la. A melodia da música começou a fluir com calma. Liliana e Hajime estavam perto um do outro enquanto seus corpos giravam de forma graciosa. A princesa sussurrou enquanto seu rosto se aproximava do ombro do rapaz. Muito obrigada pelo que você fez mais cedo. Como imaginei, era isso, e então você sabia. Tal situação insana, não poderia ser ninguém além de você, não é? Aliás, seu vermelho profundo é muito lindo e eu não me enganaria vendo aquilo. É mesmo? Bom, o primeiro príncipe do Império também está limitado com isso, mas essa é apenas uma medida temporária. Cedo ou tarde. Você só está falando isso descaradamente, Porém, mesmo que isso seja apenas um exemplo, estou contente. Eu ouvi de Kaori quando vocês os salvou, eu desejei um pouco por algo parecido. Ela falou enquanto se separava do ombro de Hajime com um pequeno sorriso em seu rosto. Esse sorriso era o encanto original de Liliana que não poderia ser comparado com o que ela mostrava quando estava com Bais há pouco. Os aristocratas que estavam prestando atenção ficaram um pouco agitados quando notaram isso. E há muitas coisas resolvidas em sua atitude com esse vestido, não é?
Ele não ficou bem em mim? Ele combina com você. Mas, como esperado, o vestido rosa combinaria muito mais. Você planejou insinuar a verdade para todos? Sim, porque isto é o suficiente para o marido que ataca sua esposa, e mais que isso, e como imaginei, você viu tudo através de sua aranha, minha figura imprópria, e não sou mais digna de ser uma esposa. Ioioio. Dessa forma, Liliana, que enterrou seu rosto no ombro de Hajime mais uma vez enquanto fingia estar abalada, do que você está falando, e o sinergista olhou para ela com uma expressão ridícula. Apesar de dizer em voz baixa, não use frases tão perigosas em um lugar desses. Ou melhor, você não está fazendo muito contato físico comigo há algum tempo? O príncipe herdeiro está com uma bela expressão, não está? Está tudo, não? Assim que esta noite acabar, eu serei a princesa real. Por ora, permita-me ser apenas uma garota. Aliás, eu vou ser atacada algum dia. Você não pode atender o egoísmo de uma triste princesa maltratada? Ter sido atacada não garante que você será maltratada. Isso já é um fato. Então, Liliana, enquanto escondia sua expressão ao se agarrar com força em Hajime, subitamente murmurou algo como se fosse uma brincadeira. Se eu falar ou me ajude, o que você irá fazer? A própria Liliana não planejava ouvir sobre isso. Era necessário dar uma conclusão ao matrimônio com o príncipe do Império em nome do futuro. Ambos os países receberam danos de ataque surpresa feitos por feras mágicas que os demônios controlavam. Era necessário mostrar força ao unir os humanos para estabilizar tudo agora que o líder do Templo Central desapareceu. Como uma pessoa da família real, ela tinha que assumir esse papel. Mesmo que isso envolvesse um casamento doloroso repleto com a perda de sua dignidade que a aguardava em um futuro próximo. Mas ainda fazendo esse tipo de pergunta a Hajime, a voz dela tremeu com o medo do fundo de seu coração no caso da ajuda que ela estava esperando não aparecer. Vendo Yui parecendo tão feliz enquanto era abraçada por Hajime, ela pensou que com certeza o garoto diria, eu recuso. E ela se preparou para essa possibilidade. Foi porque ela pensou que estaria tudo bem ser egoísta só desta vez. Porém, a resposta do garoto foi completamente além de sua expectativa. Bom, antes que eu tenha que fazer isso, você já estará salva. Neste caso, o Império pode chegar a seu fim esta noite e no mínimo, o príncipe herdeiro já é um caso perdido. QG, aqui é Vitor. A supressão do ponto S está completa. QG, aqui é raio-x. A supressão do ponto Y está completa. Para Liliana, que estava olhando para cima inconscientemente, a boca de Hajime formou um sorriso. Sua expressão foi vista e uma sensação ruim surgiu na mente de Liliana. Não havia um clima tocante como o de antes, a princesa sentiu suas bochechas se contraindo. Com calma, o sinergista aproximou sua boca do ouvido de Liliana. E aliás, eu vou explicar as coisas de uma forma que seja mais fácil de entender. Eu sou insensível, então posso acabar fazendo algo descuidado. O corpo da princesa sacudiu com um choque. Apesar de haver a respiração e a voz entrando em seu ouvido, era porque ela entendia o que Hajime estava querendo dizer. Em outras palavras, eu irei te ajudar. O coração da garota bateu intensamente. A princesa dentro de Liliana começou a gritar. Este casamento é uma obrigação que deve ser realizada. Portanto, eu quero que você descarte essa garota que ainda se apega a esses sonhos. Então, por quê? Talvez fosse pelo tratamento cruel, ou talvez fosse devido à sua alegria, mas os olhos que olhavam o sinergista estavam marejados. Hajime agiu como se isso não fosse nada demais, ele respondeu sem ler o clima e deu a pior resposta possível. A princesa é infeliz por se sentir mal por essas pessoas. Hajime falou e olhou para Kaori e as outras garotas. Em resumo, o propósito deles não era ajudar Liliana, apesar do que Hajime disse, a princesa estava infeliz, ele também parecia implicar que suas pessoas importantes só não seriam feridas. Liliana imaginou isso e encarou Hajime.
Essa não é uma mentira grande demais vindo de você? Nós vamos mesmo cair? O que você vai fazer se isso acontecer? Bem, por enquanto, só é necessário pensar que o pior que você imaginou não irá acontecer. Contanto que você seja uma importante amiga daquelas garotas, é isso. A determinação de Nagumo-san não se abala, e realmente, tenho inveja de Yui-san. Liliana observou Hajime com uma expressão odiosa. O garoto estava indiferente a isso e encarou de volta. Então, o fim da música estava se aproximando. Hajime parecia imperturbável, Liliana, que eventualmente desistiu, suspirou e inclinou seu corpo no garoto, ela decidiu pelo menos aproveitar a dança. E enquanto deixava um breve eco, a música parou, Liliana afastou seu corpo com relutância, e por um tempo, continuou segurando suas mãos com as de Hajime enquanto observava e obrigada. Ela murmurou. Com um sorriso adorável como uma flor que desabrochou. Era simplesmente o sorriso de uma garota de 14 anos de idade. Um sorriso que era tão puro que não continha nenhuma impureza, ele atravessou todos os corações das pessoas que o viram. Um suspiro repleto de ardor pôde ser ouvido em algum lugar. E, após um tempo, um grande aplauso, que não perdeu para a dança com Yui, ressoou. Parecia que Liliana só dançou com as outras pessoas porque era sua obrigação. Hajime se separou dela e voltou sozinho, e as damas que o cumprimentaram. Hajime-kun é um galante ardor. Hajime-san, quando foi que você e não posso mais baixar minha guarda? Não, ó mestre. Eu fiquei um pouco molhada com o jogo de negligência. Está tudo bem se eu trocar minha roupa íntima? Isto deve ter relação com aquela declaração de violência de antes. Você disse algo sobre ajudar Lili durante um momento de perigo. Você planejou dar o golpe final durante a dança? Ei, o que exatamente você sussurrou para ela? Em primeiro lugar, Lili não é uma mulher casada agora? Você entende? Você entende? Nagumo-kun. Nagumo-kun, você enfim obteve o atributo Netori 4, e você é adulto demais. Você supera em muito a capacidade de Suzu. Várias frases pervertidas estavam misturadas nas reclamações, para o grupo de garotas que estava criticando a ele. Liliana, do que vocês estão falando? O garoto disse com uma expressão impressionada. Hajime começou a falar, ele ajudou apenas por estar passando por perto, e a dança só aconteceu por ela pediu. Depois disso, como Kaori e as outras ainda estavam preocupadas, ele só as informou o mínimo de detalhes sobre sua ajuda. Não havia intenção de persuadi-las de forma alguma. E, se por acaso, para a possibilidade de 0,000000001% de Liliana ter se apaixonado por Hajime, o próprio sinergista transmitia um ar de como se eu me importasse. Por ora, só por garantia, ele voltou seus olhos para Yui não ter um mal-entendido. A vampira entendia e segurou as mãos do garoto em aprovação enquanto acenava com a cabeça. Como esperado de Yui, ela era diferente das outras, o amor dele pela vampira não tinha limites e estava além do universo. Deve ter sido imaginação dele que o aperto dela foi mais forte do que o normal. QG, aqui é Zulu. A supressão do .z está completa. Notifiquem toda a força, aqui é o QG, todos os procedimentos foram completos. Comecem a contagem regressiva. A expressão de Shia enrijeceu um pouco assim que ela ouviu a comunicação. Kaori estava com uma expressão um pouco tensa. Shizuku e os outros que não receberam o minério da telepatia, versão aprimorada, só olharam para os dois com suspeita. Aliás, Gaharudo subia com frequência no palco e continuava a olhar a direção de Hajime e suas companheiras. Desta vez, parecia que ele ia fazer um discurso e pedir um brinde em celebração. Muito bem, primeiramente, me deixem expressar nossa gratidão por terem se juntado a nós nesta festa que serve como uma celebração pela visita da princesa Liliana a nosso país, assim como seu noivado com meu filho. Houve muitas surpresas e esse se tornou de fato um evento interessante. Então, o imperador mirou um olhar profundo para Hajime. O garoto estava fingindo não perceber.
A expressão de Gaharudo parecia dizer que isso deixou as coisas ainda mais interessantes. Ao mesmo tempo, uma voz determinada foi ouvida no minério da telepatia de Hajime. Para todas as tropas. Aqui é Alpha 1. A partir deste momento, vamos colocar um fim nesta perseguição que sofremos por centenas de anos, vamos gravar nossos nomes na história deste mundo. Nossos nomes serão usados como a pronúncia do medo. Este lugar é a interseção do destino. Vamos cair no inferno ou avançar em direção ao futuro, tudo depende desta batalha. Não é preciso se segurar. Vamos mostrar a eles o quão fracas nossas garras e presas são. 10, 9, 8. Chefe. Por nos liderar nesta batalha, nós apreciamos profundamente. Hajime e as garotas ouviram a contagem regressiva dos Homens-Coelho que dizia respeito a seus destinos. Os aristocratas do Império não suspeitavam de nada. Os discursos das duas raças diferentes se sobrepuseram. Esta festa é apenas o início. Hoje à noite, comam muito, bebam muito e dancem até satisfazerem seus corações. Essa será a melhor bênção para meu filho e nora. Ergam seus copos. Assim que Gaharudo confirmou que todos no salão ergueram seus copos, ele se serviu de vinho até a borda de seu copo. E, com sua respiração tomando a iniciativa, ele inspirou com ambição. Do outro lado da telepatia, algo parecido acontecia. Se preparem. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. E a contagem regressiva finalmente. A unidade da humanidade vai ficar mais forte com este casamento. Não há nada a temer. Nós somos a gloriosa raça humana. Pela glória. 0, eu os desejo boa sorte na guerra. Nesse momento, todas as luzes sumiram e o salão foi engolido pela escuridão. Volume 6. Capítulo 119, Vaulia vs Imperador, de início. O que? O que aconteceu? O que é isto? Os aristocratas do Império, que subitamente foram privados de um de seus sentidos, gritaram com raiva e vozes trêmulas que continham confusão e agitação. Não entrem em pânico. Usem magia para criar luz, e Gaia. Qual o problema, Igiaar? O que acontece, Iguu? Uma pessoa mais calma tentou criar uma esfera de luz enquanto dava instruções aos outros para garantirem suas visões. Contudo, o som de um grito e algo caindo apareceu logo após isso. Ao mesmo tempo, os aristocratas confusos começaram todos a gritar um após o outro. O lugar logo afundou na confusão mais uma vez. Especialmente as mademoiselles sobrescrito uma, que entraram em pânico e começaram a correr pelo local sem enxergar nada, os sons de colisões e pessoas caindo ressoaram de vários pontos. Se acalmem. Seus desgraçados, vocês ainda podem se chamar de soldados do Império agindo assim. A voz de Gaharudo cheia de ambição ressoou através do salão na escuridão. Com a alta voz de reprimenda, os aristocratas que estavam em pânico e gritando devido ao escuro, pararam. Contudo, se esgueirar é muito irritante. Incontáveis flechas voaram na direção de Gaharudo da escuridão. Sem tempo para reagir, um ataque surpresa de flechas, que possuía incrível velocidade e poder, voou contra Gaharudo de todas as direções. Além disso, o ataque foi feito em um momento excelente. Ser bombardeado com flechas que possuíam incrível precisão era definitivamente uma péssima posição. Com tantas flechas voando contra Gaharudo, ele não teve escolha além de entrar em uma batalha defensiva. Ele não podia mais se permitir a dar instruções para amenizar a situação. Ainda na escuridão completa, enquanto repelia os golpes com a espada cerimonial, ele só podia compreender de onde as flechas estavam vindo devido ao som delas cortando o ar. O barulho cercando Gaharudo começou a aumentar com rugidos. Jin. 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 O som de metal colidindo ressoou.
Os sons de pessoas gritando ecoaram um após o outro enquanto elas caíam, devido à reprimenda do imperador. Pessoas que recuperaram sua calma criaram bolas de fogo para agirem como fonte de luz. Eles chamaram os guardas em voz alta enquanto olhavam o ambiente com expressões ferozes. Algo parecido com uma sombra negra zigue-zagueou no canto de suas visões. Ela viajava tão rápido que parecia cortar o vento. Quem é vô? Jebu. Na mesma hora, o aristocrata tentou disparar uma bola de fogo contra a sombra. Contudo, a sombra que disparou para a escuridão vestida de preto, mais orelhas de coelho, puxou uma pequena espada preta que se mesclava por completo com o escuro. Como se fosse uma piada, uma cabeça foi instantaneamente separada de seu corpo. Pô! A cabeça voou pelo ar e rolou pelo chão com sons vívidos. A cabeça estava com uma expressão vazia, seu dono não notou que ela já não estava conectada com seu corpo. Antes que qualquer um percebesse, todas as bolas de fogo iluminando os arredores desapareceram e a única cor que restava era da escuridão. Os aristocratas e senhoritas se reuniram com as pessoas que criaram bolas de fogo como se fossem mariposas atraídas pela luz. Eles conseguiram ter vislumbres das orelhas de coelho da sombra logo antes da bola de fogo se extinguir, então o espetáculo da cabeça voando pelo ar foi testemunhado. Assim, mais uma vez, suas cinturas fraquejaram contra o agressor que desapareceu sob a cobertura do escuro. Mons monstruou. Eu não quero morrer, alguém, qualquer um. A maioria das pessoas incapazes de se levantar eram damas e oficiais civis, assim como alguns oficiais militares. Suas mentes não poderiam suportar a escuridão que era equivalente à foice do Deus da Morte e a existência do agressor que apareceu diante de seus olhos. Assim, sem exceção, incapazes de fazer qualquer coisa, os tendões em suas mãos e pés foram cortados pela pessoa vestida de preto sem qualquer som, eles caíram no chão se contorcendo de dor. Apesar de haver essas pessoas miseráveis e patéticas, como uma nação militar que aderia ao princípio de que as habilidades reinavam supremas, alguns não podiam se permitir a continuar se lamentando para sempre. Veteranos que sobreviveram a incontáveis batalhas, embora não tivessem uma espada como Gaharudo, confiaram em suas adagas que mantinham no bolso em seus peitos para autodefesa. Eles se uniram com seus companheiros e começaram a criar uma formação de batalha. Enquanto ficavam de costas um com o outro, os magos foram postos no centro. Era uma cooperação esplêndida. As pessoas que estavam relativamente perto de Gaharudo criaram uma formação de batalha na mesma hora para proteger suas costas. A região que o imperador tinha que considerar diminuiu pela metade, agora os ataques não eram mais um problema. Gaharudo começou um encantamento enquanto derrubava dezenas de flechas. Pouco menos de 10 bolas de fogo foram criadas em um instante e disparadas com velocidades surpreendentes. Elas se espalharam pelo salão e começaram a iluminar a escuridão. O contra-ataque começara. Embora o imperador berrasse de forma ameaçadora, logo a seguir, uma massa de metal rolou diante dele. O quê? Isto é... O homem que servia como assistente de Gaharudo se moveu para checar o propósito do objeto com suspeita. Mas não foi apenas ele, outros que garantiam as fontes de luz em diferentes áreas fizeram o mesmo. O imperador teve uma premonição muito desagradável, ele gritou na mesma hora com uma voz controladora. Pare! Não se aproxime! Apesar do assistente que ouviu essas palavras tentar saltar para trás, essa ação foi insignificante julgando os efeitos da massa de metal. Isso foi provado no instante seguinte. De repente, quando eles pensaram que a massa de metal estourou, luz intensa surgiu e um som extremo atacou o ambiente. Guá! Gu! O que foi isso? No momento que a luz irrompeu, Gaharudo fechou seus olhos e cobriu seu rosto com seus braços. Ele não foi capaz de bloquear o ataque surpresa por completo, apesar de seus olhos estarem fechados com força, ele ainda ficou temporariamente cego, e também perdeu sua audição devido ao severo zumbido em seus ouvidos. E os agressores Aulia não ignorariam esta grande oportunidade.
Os Aulia vestidos de preto dispararam em frente com excelente sincronia e logo entraram no espaço pessoal dos alvos enquanto eliminavam suas presenças. Então, com uma fagulha da pequena espada da cor do Azeviche, uma segunda fagulha foi emitida. Com 2 de seus sentidos roubados, os tendões nas mãos e pés dos oficiais foram cortados com facilidade e sem qualquer tipo de resistência. Os assistentes gritaram de dor enquanto caíam no chão. Logo a seguir, suas línguas foram cortadas com uma faca. O propósito era impedi-los de usar magia. Várias pessoas se prostraram da mesma forma em vários locais, sangrando no chão com os tendões das mãos e dos pés cortados, junto de suas línguas. As pessoas que tentavam disparar grandes magias eram impiedosamente decapitadas. Enquanto isso, Jin. O som de metal colidindo ressoou. De forma surpreendente, Gaharudo, que tinha perdido sua visão e audição, foi capaz de enfrentar os 2 Aulia que eliminaram suas presenças ao limite máximo. Os 2 homens coelho, que estavam atacando, arregalaram seus olhos de surpreso com esta demonstração. Ele sentiu a agitação deles nesse instante? Tirando proveito e usando seu espírito de luta, o imperador gerou uma onda de choque ao usar o grande chute. Os 2 Aulia, cujas posturas foram quebradas, inconscientemente gemeram. E Gaharudo atacou seus 2 agressores como se seus olhos e ouvidos não estivessem prejudicados. Espalhe e disperse. Parede de vento. Os Aulia foram empurrados para o lado com o poder destrutivo da espada enquanto mal conseguiam receber o ataque com suas pequenas espadas, uma incrível barragem de flechas foi disparada contra Gaharudo, e com a parede de vento que apenas levou 2 palavras para ser invocada, todas as flechas tiveram suas trajetórias alteradas com facilidade. Dispare. Projétil de fogo. A magia foi mais uma vez duplicada. 10 projéteis de fogo foram produzidos, eles eram mais fortes do que as bolas de fogo de antes. Elas foram lançadas na direção de onde as flechas se originaram quando entraram em contato com a parede de vento. Os agressores estremeceram com a anormal presença do imperador, que usava incontáveis magias com poder e velocidade. Os Aulia, que escondiam suas presenças, involuntariamente as revelaram. As pálpebras fechadas de Gaharudo se abriram um pouco, apesar de ele ainda não conseguir enxergar, seus olhos carregavam a luz de uma fera selvagem perigosa. E com um sorriso, ele virou seu pescoço e encarou a direção onde os Aulia estavam na escuridão. Ele sentiu as presenças que surgiram há pouco. Oh! Exploda, projétil de fogo. Enquanto virava suas costas contra os projéteis de fogo que lançou, Gaharudo disparou contra os Aulia na escuridão e usou outro encantamento. Na mesma hora, o projétil de fogo em suas costas voou na direção do teto do salão de festas e explodiu criando um estrondo. Os Aulia que estavam no teto fornecendo apoio com suas bestas, logo se retiraram para escapar dos projéteis de fogo, mas como eles explodiram, não foi possível escapar por completo devido à onda de calor gerada que se espalhou por uma grande área. No mínimo, os locais que eles usaram como ponto de apoio estavam caindo, no pequeno intervalo de tempo antes de conseguirem chegar ao próximo ponto de ataque, o suporte parou por completo. Vento dançante. Carregue a minha vontade, som do vento. Gaharudo invocou sua próxima magia nesse intervalo. Magia complementar, som do vento, do sistema do vento. Ela interferia com o ar do ambiente e amplificava o som, ou essa era uma magia que permitia que pequenos sons na distância fossem ouvidos. Sua audição foi ampliada a 1 megavolume, com a assistência desta magia, ele praticamente recuperou sua audição. Com toda certeza, podia-se dizer que esta era a versão mágica da habilidade percepção de presença quando ativa. Embora eu diga isso, a precisão diminuía porque as presenças só eram detectadas através da audição, concentração era necessária para entender o que era ouvido. Por esse motivo, essa era uma magia inadequada que só era usada nas cercanias da batalha. Esta era uma magia básica que batedores e agentes secretos usavam para coletar informação. Tsu. Ku.
Junto com o grito cheio de espírito de luta, seus ataques se entortaram e se transformaram como se ele estivesse usando um chicote. Enquanto soltava uma voz de angústia, Gaharudo enganou seus sentidos ao ignorá-los para sentir as presenças. Os Aulia conseguiram chegar tão longe por cooperarem entre si. Contudo, graças ao som do vento, suas presenças foram detectadas. Em cada passo que os Aulia davam, eles geravam um som sutil no vento. Com sua visão roubada, apesar do método sendo usado estar longe da percepção de presença, com uma torrente de sede de sangue, coragem e ferocidade, Gaharudo seguiu em frente sem hesitar e confiou seu corpo à coleta de informação através de magia. Este era o imperador. Este era o líder de uma nação militar. O rei dos guerreiros que se vangloriava que poder era tudo. Isto foi o que os Aulia sentiram em primeira mão. Entretanto, todos estavam com sorrisos sinistros que estavam longe do medo. Os olhos que apareciam pelas máscaras brilhavam de forma feroz, uma pesada sede de sangue surgiu de cada um deles. Se eles não podiam esconder suas presenças, eles iriam apenas cooperar para derrubar seu alvo. Como se anunciassem isso, os Aulia começaram a se mover como se fossem todos uma única criatura. Cucucu, vocês estão mostrando uma bela sede de sangue. Aulia. O ataque cooperativo estava no nível em que não seria exagero dizer que excedia as técnicas baseadas no bater e correr de todas as direções. Enquanto respondia contra um manejo de espada peculiar, Gaharudo gritou com alegria. Parecia que ele tinha descoberto que eles eram da tribo Aulia há muito tempo. Mesmo eles ouvindo o berro de Gaharudo, os Aulia estavam em silêncio. Eles apenas determinadamente liberaram suas intenções assassinas. Vocês não vão soltar vozes chocadas. Julgando pelas palavras dele, apenas seu sentido da audição se recuperou um pouco graças à magia. Para o grito do imperador, os Aulia soltaram uma sede de sangue sobretudo poderosa, e enquanto Khan brandia suas duas espadas curtas, ele respondeu com sua intenção assassina transbordante. Essas são palavras de mau gosto no campo de batalha. Sobreviva se você puder. Exatamente o que eu queria. Faíscas dançaram na escuridão e os golpes de espada se tornaram muito mais intensos do que uma tempestade. Entretanto, as lâminas não atingiram nenhum corpo. Dezenas de segundos, vários minutos, e as pessoas cujas bocas, braços e pernas foram cortadas começaram a mostrar expressões angustiadas. Eles rezavam por sua vitória enquanto se irritavam por ninguém estar aparecendo do lado de fora. Ao mesmo tempo, eles imaginaram que os agressores das sombras eram homens-coelho, devido às cenas que apareciam graças às faíscas produzidas pelas espadas. Com essa cena impossível e desconhecida, eles estavam aplacando o medo que sentiam com desespero. Então, nesse momento, suas expectativas foram traídas pela situação. Mas o quê? Meu corpo. De repente, Gaharudo começou a cambalear, seus movimentos rapidamente entorpeceram. Como se dissessem, estávamos esperando por isto. Os Aulia saltaram de todas as direções. Apesar do imperador conseguir resistir, parecia que a peculiaridade de Gaharudo foi levada em conta desde o início. Uma flecha foi disparada com excelente sincronia e se afundou profundamente na panturrilha do homem. Guá! Khan empunhava sua espada curta na direção de Gaharudo, que se dobrou sobre seu joelho. Enquanto bloqueava a espada do imperador com uma de suas espadas, a outra foi usada para cortar o tendão do braço de Gaharudo. Sua espada por fim caiu no chão. Apesar do imperador tentar se mover com magia, dois dos Aulia bloquearam seu caminho no exato momento e empunharam suas pequenas espadas, confirmando que a batalha continuava. Eles destruíram e apagaram a formação mágica e o artefato que estava oculto. Ao mesmo tempo, os tendões do braço restante e das pernas foram cortados. Intensa dor estava surgindo, entretanto, Gaharudo não gritou, seu corpo começou a se inclinar devagar contra sua vontade, e, fazendo barulho, ele caiu de bruços no chão. O salão de festas ficou em silêncio e nenhuma palavra foi emitida.
Apesar de alguns estarem fisicamente incapazes de dizer qualquer coisa devido às suas bocas tapadas à força, com certeza, mesmo que eles pudessem abrir suas bocas, nenhum deles seria capaz de dizer nada. O líder do Império El-Shir foi derrotado. Mesmo que suas visões estivessem cobertas pela escuridão, eles podiam dizer. Com esse fato, o choque foi tão imenso que apagou todo o resto de suas mentes. Um dos membros da tribo Aulia se aproximou de Gaharudo, que ainda estava deitado no chão. E, por ora, o deram remédio para que ele recuperasse sua visão e audição. Isto foi feito com o objetivo de negociar com ele sobre o futuro. Um veneno paralisante de monstro foi espalhado aqui, assim você ficará em seu lugar. Maldição, vocês estavam esperando por isso desde o começo. Gaharudo teve removidas todas as formações mágicas e artefatos que estavam em suas roupas. Quando o cão disse o motivo para seu corpo estar agindo de forma estranha após recuperar sua visão e audição, o imperador o amaldiçoou. Luz subitamente apareceu sobre a cabeça de Gaharudo. Era devido a um dos equipamentos dos Aulia que atuava como uma lanterna. Ele brilhou sobre o imperador como se fosse um holofote. Oh, que isto significa? Isto. Nia Niagumo-san. Mas o que? Está tudo bem, se acalme princesinha. Agora está na hora do clímax. Com os tendões em suas mãos e pés cortados, roupas rasgadas por toda a parte com a destruição das formações mágicas, a figura do imperador foi iluminada pela luz que aparecia do chão. Com muita agitação, a boca de Liliana se fechou e abriu enquanto perguntava agitada a Hajime, quem ela assumiu ser o motivo para tal evento. Durante o ataque, embora Liliana estivesse ao lado do príncipe herdeiro Bais, o sinergista instantaneamente a recuperou e a devolveu para sua posição original. Durante a estratégia dos Aulia, Hajime e as garotas se reuniram no canto do salão para que não atrapalhassem. Kouki estava franzindo o senho assim que notou que muitos aristocratas estavam mortos. Suzu, Shizuku e Ryutaro ficaram em silêncio com expressões penosas. Esta era a maior chance de melhorar a posição dos demi-humanos, e como eles entendiam isto, os alunos ficaram em silêncio enquanto a batalha estava literalmente decidindo os destinos dos Aulia, embora eles ainda não pudessem aceitar a tragédia acontecendo diante de suas presenças com tanta facilidade. Em primeiro lugar, não havia outra escolha além de apenas observar tudo acontecendo. Se eles ouvissem suas emoções, mais do que isto é exagero. Atrapalhariam Khan. Nesse instante, eles seriam atacados pelas costas por um canhão eletromagnético. Apesar de Liliana estar falando em voz alta e tremendo em protesto, Hajime tinha Kouki em sua visão. Shizuku estava pensando sobre o que fazer no caso de isso acontecer. Por outro lado, suor frio apareceu mais pelos olhares de Hajime em Kouki do que pelo massacre dos Aulia. Muito bem, Gaharudo deu El-Shir. Você entende o porquê você ainda está vivo, não é? Você tem exigências, não tem? Só diga logo, eu irei ouvi-las. Pontos deduzidos. Gaharudo. Coloque-se em seu lugar. A figura não foi vista, mas a voz de um homem ecoou pelo salão. Sua verdadeira identidade era Khan. Apesar do líder dos Homens Coelho chamar o imperador que estava no chão, com a atitude insolente de Gaharudo, após alguns segundos, ele deu um aviso com uma voz mecânica. E o aviso não parou com apenas palavras. De repente, o holofote se afastou de Gaharudo. Então, com os tendões em suas mãos e pernas cortados assim como os outros, havia a figura de um homem cuja língua foi arrancada para impedir encantamentos. Um braço se estendia fora da luz e segurava o cabelo do homem e o forçava a ficar apoiado em seus joelhos. No instante seguinte, como se fosse uma brincadeira, a cabeça do homem foi cortada com facilidade. Seu maldito! Pontos deduzidos. Gaharudo instintivamente soltou uma voz irritada. Os outros sobreviventes deviam ver isso com perfeição de onde estavam. Gritos arrebatadores podiam ser ouvidos. Entretanto, uma voz serena como a de uma máquina foi devolvida como resposta à atitude do imperador.
Assim, o holofote mais uma vez se moveu para um local diferente, e outro homem foi decapitado de forma semelhante. Vesta. Você, está se acha. Pontos deduzidos. Ele era um assistente? O nome do homem que acabará de ser decapitado foi chamado. Apesar do imperador estar amaldiçoando, em resposta, a voz indiferente soou e outro homem perdeu sua cabeça. Enquanto apertava seus dentes com força e ficava em silêncio, Garrarudo encarou a escuridão com olhos que pareciam ser capazes de matar uma pessoa. Para tal Garrarudo, Khan indiferentemente continuou falando. Isso mesmo, reconheça que sua posição atingiu o fundo do poço. Julgue depressa e escolha suas palavras com sabedoria. Agora mesmo, as vidas de todas as pessoas neste salão dependem de seu discurso e comportamento. Ao mesmo tempo que essas palavras foram ditas, uma mão se estendeu de fora do holofote e colocou um colar no pescoço do imperador antes que ele percebesse. Era uma corrente fina com uma joia vermelha brilhante presa à ponta. Este é o colar do juramento. Garrarudo, a promessa que você irá fazer com sua boca, este artefato vai manter sua vida como efeito lateral. Se ele se ativar apenas uma vez, não apenas você, mas qualquer um que tenha conexão com sua alma em algum momento de sua vida irá morrer. Se a promessa for quebrada, naturalmente, você morrerá. O significado implícito, todos os humanos na sala estavam seguros, Khan informou que todos os outros foram forçados a usar o mesmo artefato. Garrarudo parecia entender e sua expressão se contorceu como se fosse forçado a mastigar 10.000 vermes e insetos. O colar chamado de o colar do juramento o que Khan colocou no pescoço do imperador contava com uma joia e metal feito através do uso da magia da criação em conjunto com a magia espiritual. De acordo com as palavras de Khan, ele tinha o efeito de garantir que a promessa que sairia da boca do usuário carregaria um nível espiritual. O juramento que era feito seria diretamente gravado em seu espírito. Se a promessa fosse quebrada ou se o colar do juramento fosse removido, o espírito do usuário desapareceria. Além disso, o artefato afetava até a próxima linha de almas. Em outras palavras, isso afetaria todo o clã de Garrarudo. De forma parecida, todos eles morreriam se não usassem o colar do juramento. Em suma, através de cada um dos integrantes do clã do imperador, a promessa do artefato teria que ser passada através de todas as gerações por vir. Um artefato separado seria necessário para pessoas que se tornassem parentes através do casamento. Um juramento, e é o que você disse? Há 4 pontos no juramento. Primeiro, a emancipação de todos os escravos existentes. Segundo, uma promessa definitiva de não agressão e não intervenção com o mar de árvores. Terceiro, proibição da escravização e perseguição dos demi-humanos. 4. Tornar todas as condições legais através de leis. Você entendeu? Se sim, diga, eu juro aqui e agora em nome de Oelshir. Após isso ele será ativado. E se eu não fizer? A Casa Imperial acabará hoje, as cabeças de oficiais continuarão voando até que o Império corrija a situação. Na sequência, assassinatos serão realizados repetidamente pelos dias que estão por vir. Até que nós, a tribo Aulia, sejamos aniquilados, a segurança do Império à noite estará perdida. Oficiais do Império, quando voltarem para casa, encontrarão as cabeças de sua esposa e filhos. Não subestime o Império. Mesmo se morrermos, não vamos entrar em colapso com tanta facilidade. Um exército irá definitivamente ser liderado para invadir e atacar o Mar de Árvores, e, neste momento, Faia Belga será destruída. Você já deve ter entendido. Não é tão difícil navegar pela neblina do Mar de Árvores se um escravo for usado. Apesar do combate ser mais difícil, isso pode ser superado através de números, não há problemas em esmagar o Mar de Árvores de fora para dentro. Até agora, a razão para não termos destruído Faia Belga é porque seria impossível colher se você esmagasse o campo, e não é? Então você entende. Neste momento, você ainda tem tempo. Por exemplo, mesmo que você empreste o poder daquelas pessoas, as habilidades para derrubar o castelo imperial em tão pouco tempo, e aquela última batalha, e como imaginei,
perder vocês seria lamentável. Se vocês não querem ser escravos, então eu os darei tratamento preferencial para ficarem sob meu comando direto como minha tropa pessoal. Fora de questão. Você não merece nossa confiança baseado em seu comportamento com os demi-humanos até agora. Por isso, eu o farei se comprometer com o juramento. Nesse caso, é guerra, Eu definitivamente não irei fazer nenhuma promessa. Que tal isso? Garrarudo estava a ponto de dizer isso com seus lábios distorcidos. Khan, como sempre, respondeu com uma voz mecânica. É mesmo? Pontos deduzidos Garrarudo. Mais uma vez, essas palavras ressoaram, o que apareceu no holofote que estava iluminando a área foi: Me solte. Quem você pensa que eu sou? Este coelhinho imprudente e atrevido. Vou massacrar todos vocês. Vou matar cada um de vocês. Um por um, vou torturá-los na frente de suas famílias até que vocês morram. Até as mulheres, até que elas se quebrem, eu, Iego-Ui e Usaulia. Era o príncipe herdeiro Bais. Os sons dos gritos do príncipe podiam ser ouvidos pelo local. Em seguida, sem qualquer hesitação, uma linha prateada tremulou e a cabeça do príncipe herdeiro do Império Elcher estava voando pelo ar. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.